Paz do Senhor, meus irmãos. Né, eu estou esperando só os irmãos chegar para mim soltar aqui, né, o, a palavra de Deus aqui que tá nos áudios, né, do WhatsApp que eu é, trouxe uma palavra poderosa, né, e Deus, ele vai continuar falando conosco, né, através dessa palavra. Tá dando para vocês ouvir a minha voz direitinho, meus irmãos? Tá dando pra ouvir a minha voz aí? Os irmãos que estão aí na live, tá dando pra ouvir a minha voz? Vocês estão me ouvindo, meus irmãos? Meus irmãos, vocês estão me ouvindo? Escreva aí se vocês estão me ouvindo. Tá dando pra vocês me ouvirem? Meus irmãos, vocês estão ouvindo a minha voz? Escreve aí. Tá dando pra ouvir a minha voz, meus irmãos? Tá dando pra ouvir a minha voz, meus irmãos? Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Meus irmãos, me perdoe, é porque aqui não tá chegando, né, o que vocês estão escrevendo no comentário, né? Aqui não tá chegando. Mas tá bom, já que você está me ouvindo, né, eu vou... Vocês estão vendo aí na tela que não tá aparecendo, né, os comentários de vocês. Ó, só aparece um, tá vendo? Deu problema. Mas tudo bem. Eu vou colocar a palavra de Deus, né, pra a gente ouvirmos. Amém, meus irmãos? Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Que Deus vai falar fortemente, meus irmãos, conosco. Amém? Então, eu vou soltar aqui os áudios. Preste atenção. Tá muito baixo, meus irmãos, ou vocês estão ouvindo aí? Eis que há 3 anos venho procurar. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar para os irmãos, aliás, quero deixar para os irmãos o que está escrito aqui em Lucas 13, do 6 ao 9, né? Que diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira
Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará. E se não der, pois, depois a mandarás cortar. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela está falando para nós sobre um certo homem e também uma figueira e a sua vinha, e também do vinhateiro. Meus irmãos, a palavra diz que Jesus, ele dizia e ele propôs, uma parábola. E ele diz que um certo homem, ele tinha uma figueira que foi plantada na sua vinha. E ele foi nessa figueira procurar fruto. E o não achando fruto nessa figueira, ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos, eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque pois ela inutilmente ocuparia ainda a terra. E ele continua a falar, e ele respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Pois bem, meus irmãos, a palavra de Deus está falando para nós a respeito de frutos, a respeito de figueiras, a respeito de coisas que dão frutos. Então, como já foi lido aqui para vocês, quem é este homem? A Bíblia está relatando para nós, esse certo homem é Deus. E ele tinha uma figueira, uma pessoa, nós, trazendo para os dias de hoje. Ele tinha uma figueira plantada nessa vinha. Assim somos nós, figueiras plantadas na igreja de Deus. Então, ele tinha esta figueira plantada na vinha. E ele foi visitar esta figueira. E ele foi procurar nessa figueira se ela tinha fruto. E procurando fruto nesta figueira, ele não achou. E ele diz para o vinhateiro. O vinhateiro simboliza Jesus. E o próprio pai, que é o dono da vinha, ele diz: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. 3 anos e não acho. Então corta essa figueira, porque ela vai ficar na terra inutilmente se ela não dá fruto. E aí é que nessa hora o vinhateiro, que é Jesus, ele intercede pela figueira, que são as pessoas, que somos nós. E ele diz: deixa este ano ainda. Em outras palavras, tem misericórdia. Deixa ainda este ano, até que eu a escave e depois a esterque. Aí, se não der fruto, aliás, aí se der fruto ela ficará. Mas se ela não der fruto, aí depois tu mandarás cortar. Veja só, meus irmãos, Jesus deu o maior exemplo para nós. A Bíblia fala que um certo tempo, em um certo momento, Jesus ia passando com os seus discípulos. E Jesus, ele observa uma figueira. E ele vai nessa figueira e ele procura se nela tem figos, frutos. E quando Jesus, com fome ali, vai procurar figos nessa figueira, ele não acha. E na mesma hora Jesus olha para aquela figueira e diz: a partir de hoje, que nunca mais nasça fruto em ti e ninguém coma de ti. E sabe o que aconteceu com aquela figueira?
ela secou. Então, meus irmãos, está na hora de nós despertarmos. É chegado a hora do requerimento. É chegado a hora da balança do Senhor descer sobre a nossa vida, meus irmãos. Desperta, meus irmãos, desperta. Desperta. Vocês plantaram a vida toda coisas boas e coisas ruins. O dono da vinha está chegando e ele vai recolher esses frutos, meus irmãos. E ele vai dar a cada um de vocês segundo a obra de vocês. Então despertem, produzam frutos dignos de arrependimento. Acordem, despertem. Por que dormem? Acordem, meus irmãos. Acordem. Estejam ligados na videira verdadeira para que sejam figueiras frutíferas, figueiras que dão bons frutos, figueiras diferentes. Está na hora de vocês dar bom fruto. Sejam diferentes no modo de se vestir. Sejam diferentes no modo de falar. Sejam diferentes no modo de agir, meus irmãos. Sejam diferentes nas práticas. Acordem. Despertem. Acordem. É a última hora. Então, meus irmãos, o dono da vinha, que é Deus, ele está vindo. Ele virá para a sua vinha e ele vai separar o joio do trigo. Pois quando o Filho do Homem vier e ele se assentar no trono da sua glória, ele reunirá diante dele todas as nações, assim como as ovelhas e os cabritos diante da sua presença. E ele separará os cabritos à sua esquerda, os bodes, e à sua direita as ovelhas. E os que tiverem à sua direita, ele irá dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos preparado está, desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede e me deste de beber, porque eu estava nu e me vestiste-me, porque eu estava enfermo e foste me ver, eu estava preso e foste visitar-me. Mas para aqueles que estiverem à sua esquerda, Jesus dirá para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus seguidores. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava com frio e não me vestiste, estava enfermo, não foste me ver, e estava na prisão e não foste visitar. Então, meus irmãos, está chegando a hora do Senhor da sua vinha. Ele dá a cada um de vocês segundo as suas obras. Arrependam-se agora, pois a palavra de Deus diz que quando João Batista começou a pregar, os fariseus vieram a ele, e ele disse para os fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos bons, dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu lhes asseguro que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, meus irmãos, está na hora de vocês dar bom fruto. Parem de mentir, meus irmãos. Se vocês mentem, parem de mentir. Se vocês praticam coisas que não agradam a Deus, parem agora, antes que sejam tarde demais. Não é tempo de brincadeira, não é tempo. Está chegando a última hora, o último momento, despertem agora. Quem viver no adultério, que saia do adultério. Quem viver no roubo, que saia do roubo agora. Aborreçam as obras do mal e se apeguem às obras do bem, meus irmãos. Agora, abandonem antes que sejam tarde demais, porque ele está vindo a caminho, ele está vindo a caminho, o dono da vinha está chegando, meus irmãos. Acordem, pois João Batista diz: o machado já está posto à raiz de toda árvore, pois, que não der bom fruto,
o machado já está posto. Se a vossa justiça não exceder critério, quem viver no roubo, que saia do roubo agora. Aborreçam as obras do mal e se apeguem às obras do bem, meus irmãos. Agora, abandonem antes que sejam tarde demais, porque ele está vindo a caminho, ele está vindo a caminho, o dono da vinha está chegando, meus irmãos. Acordem, pois João Batista diz: o machado já está posto à raiz de toda árvore, pois, que não der bom fruto, esta será cortada e lançada no fogo. Meus irmãos, o machado já está posto. Se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum podeis entrar no reino de Deus. De modo nenhum. Meus irmãos, em um determinado lugar na Bíblia, em João 15, 6, diz assim: olha só, meus irmãos: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Olha só isso, meus irmãos. Porque Jesus diz aqui em João 15: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E no 6 ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançada fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então está na hora, meus irmãos, de nós dar bom fruto. Porque se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, estivermos nas dissoluções do mundo, estivermos nós nas coisas desagradáveis, nas coisas que não são boas, patentes aos olhos de Deus, se nós estivermos com o nosso coração segurado nas coisas desta vida, amando mais o mundo do que a Deus, amando mais a criatura do Criador, ou amarmos mais as coisas desta vida do que amarmos a Deus, nós seremos como a vara que está fora da videira. E sabe o que acontecerá com essa vara? Ela secará. E automaticamente, quando ela secar, no tempo determinado em que o Senhor da vinha vier acertar as contas e recolher o fruto da sua figueira, ele recolherá essa vara, essa figueira seca, e ele lançará no fogo. E como diz aqui em João 15:6, e ardem, no fogo que ardem. Então está na hora, meus irmãos, de nós despertarmos, saber nós que já é a última hora, produzir bons frutos, produzir vocês bons frutos de arrependimento, porque a hora chegou, está chegando a hora do requerimento de Deus. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus santos anjos e dará a cada um segundo as suas obras. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Está chegando a hora, meus irmãos, despertem, pois é a última hora. A hora em que o Senhor da vinha, ele há de requerer das suas figueiras os frutos que é necessário dar. Pois assim como a parábola dos servos, assim como Jesus deu 1 talento a um, 5 a outro e 10 a outro, ao que Jesus deu 10 talentos, ele granjeou, ele trabalhou e ganhou mais 10. Ao que ele deu 5, esse também trabalhou e ele ganhou mais 5. E ao que ele deu 1, sabe o que foi que ele fez com esse talento? Ele escondeu na terra. E quando Jesus veio, que ele foi acertar a conta com os seus servos, ao que ele mandou chamar os seus servos, e o servo se apresentou para Jesus e disse: olha, Senhor, com o talento que tu me deste, com os 10 talentos que tu me deste, eu granjeei e
eu consegui mais 10 talentos. Aqui está. E Jesus dirá para isso: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E chegando-se também de semelhante modo o que tinha 5 talentos diante de Jesus, ele disse: olha, Senhor, os 5 talentos que tu me deste, eu granjeei, eu trabalhei, e eu consegui mais 5 talentos. E Jesus dirá para ele também: muito bem, servo bom e fiel. Bom e fiel tu foste no pouco, pois sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, que está preparado desde a fundação do mundo. E depois, de semelhante modo, chegou o que tinha 1 talento. E ele disse diante de Jesus: olha, Senhor, eu sei que tu és homem rigoroso, que tu recolhe onde tu não plantou. E vendo que tu és homem rigoroso, eu escondi o teu talento, e aqui está o teu talento. E Jesus olha para ele e Jesus diz: porque sabendo tu que sou homem rigoroso, que eu colho fruto aonde eu não plantei, porque tu não pegaste o meu talento que eu te dei e deixaste com os banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse o meu talento com juros? E sabe o que Jesus fará àquele servo? Jesus dirá aos seus conservos: tirai-lhe o talento e dai àquele que tem 10 talentos, porque aquele que tiver mais será dado, mas aquele que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E depois atai as suas pernas e as suas mãos, e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, Jesus, ele deu esse exemplo para nós, da figueira. Assim como Jesus, ele estava com fome, e ele foi naquela figueira procurar figos, procurar frutos, para o saciar, para o alimentar. E ele, não achando, meus irmãos, ele disse que nunca mais ninguém coma de ti, figueira, e também que nunca mais tu dê fruto. E a partir daquele momento, aquela figueira secou, meus irmãos. Assim como Jesus visitou aquela figueira e não achou fruto nela, trazendo para esta parábola o Pai também. Ele diz: eis que há 3 anos eu venho nesta figueira procurar fruto e eu não acho. E não achando, sabe o que é que ele diz? Corta. Por que essa figueira ainda vai ficar ainda na terra, se ela inutilmente ela ocupa espaço? Ela está na terra só por ocupar espaço, mas ela não dá fruto nenhum. Corta. Então, meus irmãos, eu já trago essa reflexão para vocês e pergunto também para vocês: vocês estão dando bom fruto, meus irmãos? Vocês estão dando um fruto que agrada a Deus? Eis que eu digo para vocês que o dono da vinha, o homem que plantou aquela figueira na sua vinha, ele há de vir e acertará contas com cada um da sua casa, porque o juízo de Deus se iniciará e começará primeiro pela sua casa. Então está chegando a hora e está chegando o momento em que o dono da vinha, ele descerá na sua vinha para recolher os frutos das figueiras que foram plantadas nessa vinha. E ai daquele que não der bom fruto, meus irmãos. Ai desta pessoa, deste homem, desta mulher, que não tiver dado bom fruto quando o Senhor da vinha vier olhar o fruto da sua figueira. Então está na hora, meus irmãos, de nós dar bons frutos. Está na hora de nós despertarmos, porque é chegada a última hora. Porque Provérbios 11, o primeiro diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E está chegando a hora, e já chegou, em que o dono da vinha há de acertar as contas com a figueira que foi plantada na sua vinha.
há de acertar as contas com os homens e as mulheres que ele levantou dentro da sua casa para dar bom fruto. Ai desses homens e dessas mulheres que não dão bom fruto, porque o dono da vinha está chegando. Está chegando o dono da vinha, meus irmãos. Então está na hora de nós despertarmos, porque a hora da cobrança de Deus e do requerimento está chegando. Nós todos os dias pedimos coisas a Deus, só pedimos, mas esquecemos nós que chegará a hora dele pedir também. Esquecemos nós que assim como nós pedimos e não cessamos de pedir, está chegando a hora que o dono da vinha, ele há de pedir e acertar contas com os seus servos, com as suas figueiras. Pois Jesus, ele deu para nós dois caminhos. E ele diz que existem duas portas. Porque a porta larga e espaçoso caminho é que conduz à perdição eterna. E por essas que entram são os salteadores, os beberrões, os avarentos, os afeminados, os sodomitas, os contendeiros maliciosos, os prostitutos, as prostitutas, os macumbeiros, feiticeiros, os idólatras, os odiosos, os aborrecedores, os caluniadores, os detratores. Meus irmãos, por essa porta larga e espaçoso caminho são que entram os ladrões de igreja. São que entram os cobiçosos de igrejas, os adúlteros. Mas mal sabem eles que essa porta conduzirá eles ao caminho da perdição eterna. Mas Jesus disse: olha, estreita é a porta e apertado o caminho, mas por essa porta quem entrará nesta porta receberá a vida eterna. Será apertado, porque vocês negarão a vida de vocês, negarão as coisas desse mundo para poder entrar nessa porta. Mas como ele disse, eu sou a porta. Quem por mim entra, entrará e sairá e achará pastagem. Então tá na hora de vocês despertar, meus irmãos. Porque Jesus, ele tem na sua mão a pá. E ele recolherá no seu celeiro o trigo, e a palha ele a queimará com fogo que nunca se apaga. E ele separará a palha do trigo. A palha ele vai recolher no celeiro. Aliás, o trigo ele vai recolher no celeiro, mas a palha ele queimará com fogo inextinguível que nunca se apaga. Então produzam frutos dignos de arrependimento. Mudem as vidas de vocês enquanto é tempo, meus irmãos. Vamos parar de querer só a palavra que agrada o nosso eu, que agrada só o nosso ego. Não. Vamos querer a palavra que nos muda, que nos faz sermos diferentes e agradáveis a Deus. Porque o que agrada a Deus é o que muitas vezes desagradam a vocês. Esta palavra desagradam a vocês, mas agrada a Deus. É o que Deus quer que nós sejamos. Videiras, aliás, figueiras, que dê bons frutos. Frutos que quando o Senhor da vinha vier procurar nessa figueira, assim como Jesus procurou naquela figueira e não tinha fruto, mas quando o dono da vinha vier, que ele procurar em nós, ele achar frutos dignos de arrependimento, frutos de pessoas que são salvas, pessoas que são diferentes, pessoas que negaram esse mundo e que são semelhança e imagem de Jesus Cristo. Então, em verdade eu digo a vocês, que se vocês plantarem na carne, vocês colherão corrupção. Mas se vocês semearem ou plantarem no Espírito, ceifarão a vida eterna. Pois, em verdade eu digo a vocês, que o Senhor desta vinha há de vir. E ai da figueira, e ai também das varas, que não estiver ligado na videira, e não estiver dando bom fruto. Pois em verdade eu digo a vocês, que aquele dono, quando vier, ele
recolherá a figueira que estiver dando um bom fruto no seu celeiro, mas a que não estiver, essa secará e será queimada com fogo que nunca se apaga. Então, meus irmãos, para entrar no reino de Deus não é de qualquer maneira. Não entra de qualquer maneira, meus irmãos. O reino de Deus é santo. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. Temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. Está na hora, meus irmãos. É a última hora. Será que vocês não percebem isso? Pois assim como Jesus, ele estava com fome, ele passou com seus discípulos e viu uma figueira, e ele foi procurar figos e não achou figos, e aquela figueira foi amaldiçoada e secou. Assim o dono da vinha está vindo, e assim como vocês e nós pedimos a ele, mas está chegando a hora que ele vai pedir a vocês. Está chegando a hora que ele vai pedir, e ele vai requerer da nossa, aliás, ele vai requerer os nossos frutos, pois somos a figueira e ele é o dono da vinha, e o dono da vinha está chegando. Despertem e mudem o seu jeito, o jeito de vocês, e deem bons frutos, frutos de arrependimento. Que Deus abençoe a igreja. Fica na paz do Senhor Jesus, e que esta palavra conforte os vossos corações e vos mudem, pois é a última hora, hora de nós sermos diferentes, porque o Senhor, o dono da vinha, está chegando para recolher aonde ele não plantou e para colher aonde ele não enxertou nada. Então que Deus abençoe a igreja. Desperta a igreja, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Meus irmãos, essa foi a palavra de hoje, né? Os irmãos que não viram, volte o vídeo, meus irmãos, né? E ouçam a palavra de Deus, porque vale a pena e vai falar muito, né, com vocês. Deixe o like de vocês, né? Comente e compartilhe para que mais pessoas ouçam essa palavra e se arrependam dos seus maus caminhos. Que Deus abençoe a vocês. Espero vocês na oração da madrugada, da meia-noite, né? Ouçam a palavra, meus irmãos. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Então volte o vídeo, você que não viu, e ouça ela por completo. Deus abençoe a igreja. Fica na paz do Senhor Jesus.